avivamento. Muitas vezes, o Cláudio leu aqui Atos capítulo 2, versículo 1. e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Coloca na versão... King James. Não, corrigida e atualizada. ARA. ARA. Aqui. Aqui eu sou. ARA. Sou raro. Tipo, só o ar. É prêmio isso aqui. É prêmio, tem que pegar. Então Tem deixa que eu- pegar Vai King hoje. James então, por favor. Então ele quer pegar? Aqui, ó, King James. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O que é avivamento na mente de vocês? Alguém quer falar o que é avivamento na mente? O que você entende por avivamento? Quem quer falar para mim? Avivamento, Mateus. Na sua concepção. Digamos que é uma ação do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo. Mas o que é avivamento na sua concepção? Você tem medo para falar? Pode falar, meu amor. É normal. Eu vou te falar uma coisa, se falar isso para a igreja lotada, 90% não sabe realmente o que é avivamento. Não tem noção do que é um avivamento. O Santo veio e ele avivou aqueles que não recebiam o Espírito Santo, aqueles que eram mortos espiritualmente e veio para ficar. É isso. Muito bem. Está dentro do. Você foi bem. Mas não foi. Isso também não é realmente o avivamento. O verdadeiro avivamento é uma manifestação da graça de Deus na vida do homem, trazendo uma renovação. Repita comigo: renovação espiritual, não superficial, profunda. Então, o avivamento é a graça de Deus, por meio de Jesus, que enviou o Espírito Santo. Clamou ao Pai, o Pai enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz em nós uma renovação espiritual profunda. Essa renovação, ela leva o homem, primeiro, ao arrependimento. Então, o avivamento, há uma renovação no homem. O primeiro ato do avivamento é o arrependimento, é a humilhação, reconhecendo a sua pequenez. Aí nós vamos entender o que Pedro está falando. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. O avivamento leva o homem a ter um relacionamento com a palavra de Deus. E o avivamento traz ao homem, gera no homem, uma intensa sede de Deus. O avivamento, ele gera no homem uma sede, porque a palavra sede, o desejo, a necessidade de Deus. Terceiro, o avivamento leva o homem a não ter prazer no pecado, levando o homem a um despertamento à santidade gerado pelo seu arrependimento. Nada vai acontecer na vida do homem dentro de um avivamento se não houver primeiro o reconhecimento do arrependimento. Então o avivamento, o primeiro ponto que ele chega, quando ele chega no homem, ele enche o homem do Espírito de Deus, o homem reconhece que ele não é nada sem Deus e ele precisa
ardentemente de Deus e que ele necessita urgentemente de chegar a Deus. Aí você vai entender: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E vamos perceber que toda vez quando o profeta usa esse termo, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, é sempre em momento de decadência moral e espiritual de um povo. Sempre é uma decadência moral e espiritual de um povo. Quarto, o verdadeiro avivamento te leva a buscar a Deus, ter sede de Deus e não de bênção. Nós vamos chegar mais ao ponto, mas quem passa por um avivamento, ele não está preocupado com o que Deus pode dar a ele. A preocupação dele é o que ele tem que fazer para alegrar o coração de Deus. O verdadeiro avivamento não faz uma troca com Deus. O verdadeiro avivamento leva o homem a entender: eu preciso de Deus na minha vida e a minha salvação é prioridade. Aleluia! A salvação é prioridade. O verdadeiro avivamento te faz querer. Nós não vamos conseguir ser. Mas o verdadeiro avivamento faz você querer ser um verdadeiro adorador. Aleluia! Mas o que é avivamento então, pastor? Atos 2, quando vê a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, no versículo 1 ao 13, quando o Cláudio leu aqui, coloca ali, filho, o capítulo, já está, o versículo 2. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Não foram batizadas com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas houve o batismo? Sim, mas não importa só querer ser batizado, tem que ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos perceber que nessa descida do Espírito Santo, eles não foram simplesmente tomados por falar em línguas estranhas e pelo barulho. Houve uma mudança na vida deles, porque eles foram cheios do Espírito Santo. 2 pontos. Nós vemos quando Joel profetiza a descida do Espírito Santo, e que os meninos, os jovens, os velhos teriam um sonho, profetizariam, teriam dons. E nós vemos que no Antigo Testamento, quando nós olharmos aqui, muitos homens também eram cheios do Espírito Santo. E toda vez que eles foram cheios do Espírito Santo, havia transformação de vida. O verdadeiro avivamento não é barulho. O verdadeiro avivamento não é pular. O verdadeiro avivamento não é chorar. O verdadeiro avivamento é mudança de atitudes. Glória a Deus. O verdadeiro avivamento é arrependimento. O verdadeiro avivamento renova. O verdadeiro avivamento te faz você ter sede de Deus. O verdadeiro avivamento faz você entender que sem Deus você não é nada. O verdadeiro avivamento é uma ponte entre você e Deus. E esse avivamento é dado pelo Espírito Santo. E é Ele a ponte que nos leva até Cristo. E Cristo nos leva até Deus. Muito bem. Vemos nesse texto a descida do Espírito Santo. Jesus deixou claro que este evento vos fortaleceria e os revestiriam de poder. Coloca Lucas 24, 44. Qual a necessidade desse evento? Primeiro, que era promessa. Sim ou não? Sim, Lucas 4. 24, 44. Segundo, eles estavam abalados. Precisariam ser consolados. O Espírito Santo é o Espírito Consolador.
mas eles precisariam passar por um avivamento também. Quando Jesus morreu, nós vemos que todos os discípulos, não estou falando dos 12, todos aqueles discípulos, mais de 500 discípulos, andavam com Jesus, Jesus mostrou-se para eles, Jesus apareceu, falou com eles, e eles estavam tão abalados por causa da morte, por causa da perseguição que iniciou, porque eles mataram a Cristo tentando calar, tentando matar a igreja, para que não nascesse a igreja, para que enfraquecesse todos aqueles que seguiam a Cristo, que depois foram chamados de cristãos. Mas nós percebemos que a atitude da morte de Cristo, houve fissuras na fé dos discípulos, eles ficaram totalmente abalados. Nós vemos que quando Marcos, lá em Marcos diz, que quando as Marias chegaram ao túmulo, elas ficaram assustadas, e quando elas foram falar, os discípulos não creram, e quando eles andavam com os dois no caminho de Emaús, o coração deles ferviam, mas eles não entendiam quem era que estava com eles ainda. Só na hora do partir do pão, que eles perceberam, ele, é o Messias, ele ressuscitou. Mas até então eles estavam totalmente abalados. Lembrando que quando Jesus anda com eles por 40 dias, eles agora lá no Monte das Oliveiras, o que acontece? Jesus Cristo se ascende ao céu. Quem lembra disso? Tadinho, ele arruma para ele. Vamos lá. E quando ele sobe ao céu, o que acontece? Fique em paz, irmãos. Conseguiu? Isso. E quando eles estão olhando para o céu, vendo Jesus sendo tomado pelas nuvens, chega os varões galileus, chega 2 varões adiante. O que vocês estão olhando, varões galileus? Por que vocês estão tristes? Porque eles estavam olhando para Jesus triste. Eles ficaram só. E quando Jesus sobe, vem a amargura no coração deles. E agora? O que vai ser de nós? A fé deles cismou, a fé esmoreceu. Eles foram abalados. Pedro negou Jesus, não é porque ele é fraco. A fé, houve ruptura. As coisas não é como nós pensamos, não. Eles passaram momentos difíceis. Eles estavam na navalha, eles estavam na lâmina da espada. Quando ele sobe, Jesus é recebido no céu, eles falam, olha, não fique assim não. Do jeitinho que você viu ele subir, você vai ver ele voltar. Ele vai voltar também. Aleluia. Mas antes Jesus sabia que isto abalaria a fé deles, que eles se esmoreceriam. É como Josué. Quando Moisés morre, ele sabia o que tinha que fazer, sabe o caminho que tinha que tomar, sabia como Moisés agia, mas quando Moisés morre, Josué desfalece. E a mesma coisa os discípulos, não são diferentes. E vou falar mais, algumas pessoas dizem assim, mas eu fico doido com isso, a gente não viu Jesus, mas eles andaram com Jesus, eles estavam com Jesus, e por tudo que passou, ainda esmoreceram. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, falar é fácil, o difícil é viver o momento deles. O difícil é viver o momento deles. Aí Jesus fala o que para eles? Vocês vão passar por um processo difícil aí, vocês ficam lá em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos. Então o batismo com o Espírito Santo não é avivamento, é revestimento de poder. Mas junto com o revestimento de poder, quando você é cheio do Espírito Santo, acontece um avivamento. Vamos lá. Colocou para mim? Olha lá. Em seguida Jesus lhe explicou, são estas palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós, era necessário que cumprisse tudo que a meu respeito está escrito. Por que vocês estão tristes? Para com isso, vocês não entenderam que era necessário eu passar por tudo isso? Eu tinha que morrer, eu tinha que sofrer, vocês tinham que ser perseguidos.
necessário que cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e no Salmo, o 45. Então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, ou seja, abriu o entendimento, eles entenderam, mas ainda eles estavam totalmente abalados. Sem ânimo, vou dizer uma coisa para vocês, eles não tinham ânimo de pregar, não tinham ânimo de evangelizar, o medo era muito forte. E o que acontece agora no 46? E lhes afirmou, está escrito, que o Cristo haveria de padecer. Então Jesus estava explicando, estava escrito que eu tinha que padecer. Para de lamentar, vocês precisam se animar. Tudo que aconteceu não foi fraqueza, tudo que aconteceu não foi armadilha, tudo que aconteceu não foi derrota, tudo que aconteceu é cumprimento das Escrituras. Quem está entendendo isso? O Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Eu não ressuscitei? Então por que vocês estão cabeça baixa desse jeito? E quando chega no 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o avivamento, que Deus, Jesus queria que eles começassem novamente a pregar, é sobre o arrependimento. E o arrependimento só acontece se acontecer um grande avivamento. Um grande avivamento. Olha lá. Para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Então animam, porque eles estavam totalmente abalados. Ninguém queria que ele morresse, né, pastor? Ninguém queria que ele morresse. Aí Jesus ressuscita e agora diz que vai embora. Ele vai embora. Ninguém queria. Imagina você, Lucinéia. Jesus ressuscita, aparece para você como discípula. E agora ele fala, mas agora não toque em mim ainda, porque eu não subi. Aí ele começa a andar com você, Jesus voltou, ele está aqui de novo, ele está com as mesmas palavras, com o mesmo amor. De repente ele fala assim, mas eu vou ter que ir até o Pai. Eu vou ter que deixar vocês, mas não vou deixar vocês órfãos. Eles não querem saber do Espírito Santo, eles querem saber de Jesus. Pastor, estou falando Jesus quando estava na prisão, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então para onde foi Jesus? Entrega o Espírito de vida. Jesus foi nos braços do Pai. O que ele fez dentro desse período é só especulação. Tudo que falar não está realmente revelado. É especulações. Só o fundamento é que tem que entrar no estudo do Sheol. Mas é tudo coisas assim ainda enigmáticas. O importante é que ele disse, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Muito bem. Todos estavam embalados com o evento da crucificação, a perseguição que iniciara aos cristãos, como a morte de Cristo. Os líderes religiosos queriam calar a voz dos cristãos, os chamados dos caminhos. Então, se olharmos o versículo 46, volta ao 46, aí, ao 48, vemos qual era o motivo da promessa do Espírito Santo. Vocês viram o que eu falei para vocês? Eles estavam abalados, eles estavam entristecidos, Jesus falando para eles, vocês não estão entendendo, tinha que acontecer isso, nós não perdemos batalha, vocês estão assustados, vocês estão abalados, mas eu tinha que padecer. Eu não falei que o terceiro dia eu ressuscitava, eu ressuscitei, mas agora o Senhor vai deixar nós de novo? O que vai ser de nós sem o Senhor? O que vai ser de nós? Nós vamos perder o nosso líder? Quem somos nós sem o Senhor? E ele disse, olha, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou clamar ao Pai, e ele vai enviar um igualzinho a mim, igualzinho, com as mesmas virtudes,
Só que ele não vai andar no meio de vocês como eu estou andando aqui agora, mas ele vai estar em vocês, agindo em vocês, vai lembrar tudo que vocês precisarem falar na hora necessária. É ele que vai guiá-los, é ele que vai convencer o homem do pecado. Ele vai descer, fica lá em Jerusalém até que isso aconteça. Oh, glória a Deus! Até que isso aconteça. Interessante que mais de 500 discípulos, mas só ficaram 120 reunidos no mesmo lugar. Então, quando nós vemos que aconteceu após a experiência de Atos 2. Muito bem. Aí aconteceu que eles foram cheios do Espírito Santo, certo? Certo. Línguas distribuídas como de fogo, encheu, pousava sobre a cabeça deles, eles falavam em línguas estranhas. E houve realmente um barulho, que o povo falaram que eles estavam bêbados, e Pedro deixa claro, olha, são 9 horas da manhã. Vocês acham que nós estamos bêbados, estamos embriagados? Não. Esse aqui e que foi profetizado pelo profeta Joel. Só que algumas pessoas, eu já vou entrar nesse detalhe, algumas pessoas dizem o seguinte: o culto tem bastante barulho, falação de língua, pessoas pulando, pessoas rodopiando e chorando, e as pessoas saem, nosso culto hoje estava avivado. Só que as pessoas que passam por esse processo, tem igreja que nossa, meu Deus do céu, e roda, e faz, e irmãos que chutam o outro, que bate no outro, que chuta cadeira, que sobe pilar, que dá cambalhota. Eu entendo que a alegria na nossa alma nos faz bater palma, levantar as mãos, dar um pulinho, fazer sapatinho de fogo, mas tudo dentro de um culto racional. E há essa alegria manifestada pelo nosso corpo, sim. Como? Tudo tem que ser pelo Espírito Santo, e Ele coordenando tudo, não vai haver nenhum problema, vai dar tudo certo. Mas às vezes um culto no silêncio, o avivamento às vezes é maior do que num culto com barulho. Eu gosto de barulho, eu sou pentecostal, mas eu sou racional em saber quando Deus trabalha, precisa do silêncio e quando precisa de um pouco de barulho. Glória a Deus. Agora, olhando isso tudo, nós vemos que aconteceu após a experiência de Atos 2. Aconteceu um avivamento e não somente um evento isolado, barulho, e a evidência de línguas estrangeiras, e sem um evento que levou os fiéis morrerem por Cristo, levar a palavra de arrependimento. Ou seja, o evento de Atos 2 não foi um evento isolado, como nós vemos em alguns lugares que diz que é avivamento, faz aquele barulho, as pessoas saem do jeitinho que chegou, fazendo os mesmos erros, os mesmos pecados, do mesmo jeito, sem mudança nenhuma, e diz que houve avivamento. Não foi num ato isolado. Tanto que nós vemos o resultado dessa alegria espiritual. E o que causou essa alegria espiritual nos homens? Como vemos após o avivamento, Pedro, de um homem abatido, tímido em palavras, se levanta como um líder eminente, cheio de graça e sabedoria. Como nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro se levanta. Até o momento dele ser tomado, a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não é simplesmente batizado com o Espírito Santo. Eles foram tomados pelo Espírito Santo. Só que tem um detalhe, olha lá. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz,
pregou a multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que passa. Daí, pois, a atenção, pois bem, atenção naquilo que eu vou falar. Olha a autoridade de Pedro. Eu vou contar para vocês o que aconteceu, mas silêncio! Ouça o que eu tenho para falar. E com certeza todos se calaram, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele está avivado pelo Espírito Santo, cheio das bênçãos, da graça do Senhor, ele tem autoridade. Autoridade. E o que ele fala? Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais debaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Pedro agora levanta e fala: olha, fiquem quietos. Agora eu estou cheio do Espírito Santo, tenho a sabedoria do céu, passei por um avivamento, eu já não estou mais abalado, as fissuras foram preenchidas, as lacunas foram preenchidas, agora fiquem quietos e ouçam o que eu tenho para falar. Isso é avivamento. Põe o homem em pé. E com autoridade, cheio do Espírito Santo, ele fala em alto e bom som, mediante aquilo que Deus quer falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vemos que Pedro já estava profetizando que o Espírito Santo daria dom sobre todo homem que recebesse a Cristo. Aqui Pedro já estava falando, e quem receber a Cristo, ele enviou o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo, e tem mais, aquele que queira a Cristo terá dom, vai se completar a promessa de Joel sobre todos aqueles que recebê-lo como Senhor da sua vida. Isso é o avivamento. Isso traz um avivamento. E não é barulho. Pessoas miseráveis, pessoas medíocres, soberbos, falam em línguas, profetizam, mas agem das mesmas maneiras. Não faz questão de pecar. Ele peca na cara limpa, fala de qualquer jeito, age de qualquer jeito, as mesmas atitudes, não muda o jeito de andar, não muda o jeito de falar. Sim, na igreja de um jeito, lá fora de outro jeito. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Oh, Jesus. Essa igreja está passando por um avivamento. Eu passo por um avivamento todos os dias. O irmão João todo dia está sendo avivado. O Cláudio cada minuto. A irmã Lucinéia todo momento. O Mateus todo momento. O Edilson todo momento. A Wanda todo momento. A irmã Dolores todo instante. Mas eu preciso entender que para o Espírito agir na minha vida, eu preciso reconhecer que eu preciso me arrepender. Pedro, após o avivamento, levantou de forma que nunca havia antes. Pedro passou por um renovo e um avivamento. Versículo 22. Israelita, olha o que ele fala: escutai essas palavras de Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Eles estavam perseguidos por causa de quem? Por causa de quem? De Jesus. Eles falavam o nome de Jesus escondidinho. O avivamento fez com Pedro, ele saiu lá e bateu no peito, falando para todo aquele povo. Preste atenção, tinha muito mais que 3.000 almas.
Mas nessa pregação 3.000 almas se renderam ao nome de Cristo. A igreja se iniciou nessa palavra de Pedro. E eles falaram: e agora? O que nós vamos fazer? Vamos ver. Israelita, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagre, feito portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós. Portentoso é maravilhoso, e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Vocês viram ele andar, vocês andaram com ele, vocês viram ele. Aleluia. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram. Olha o que Pedro faz, olha o que o avivamento faz. Glória a Deus. Vocês o assassinaram. Homem maravilhoso. Vou falar, sabe o que aconteceu aqui? Eles não estavam mais preocupados com a própria vida. O negócio deles era anunciar o nome de Cristo. O avivamento abre mão da tua própria vida. O avivamento te faz colocar em primeiro plano a glória de Deus. Aleluia. Grande Deus. Pastor, quer ver uma coisa? Olha o que fala no versículo 38. Pode ler. Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e dos dons do Espírito Santo. Lê direitinho, sem correr. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora coloca o 22 lá, né, da sequência. E sai o 23. Aí. Agora, e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Olha a ousadia de Pedro. Isso é avivamento, irmão Wanda. Falou sem medo, né? Estavam preocupados porque Jesus subiu, eles estavam sozinhos, abalados porque estavam sendo perseguidos. Agora são cheios do Espírito Santo, falaram em língua? Não. Eles foram avivados, transformados, renovados. Eles se colocaram em pé. Agora a vida deles não tem mais importância nenhuma, como Paulo diz: morrer para mim é lucro. Para mim tá perfeito. E hoje sou crente avivado, não vou hoje porque estou cansado. Sou avivado, não vou hoje porque está chovendo. Estou avivado, não vou hoje não porque a irmã crente falou ruim comigo. Estou avivado, o pastor não me cumprimentou, não vou mais. Sou avivado, quer saber de uma coisa, estou cansado. Estou avivado, está avivado. Em nome de Jesus, vai procurar um verdadeiro avivamento. Esquece as pessoas que caminham fraquejando e calando palavras para deixar você desanimado. O teu foco tem que ser Jesus, o verdadeiro avivamento. Você só tem uma meta, é o céu. Glória a Deus. É o céu, é o céu, é o céu. O avivamento, você só tem uma meta, e a meta é o céu. Glória a Jesus, aleluia. E aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Aleluia, Jesus. E Pedro fala: não vou me esconder mais. Vocês assassinaram ele. Vocês mataram ele. Vocês crucificaram o meu Cristo numa cruz. Aí o versículo 24. Contudo, olha a fé. Aleluia. Vocês tentaram, mas não conseguiram. Contudo, o Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia. E agora ele fala: rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu estou aqui testemunha, ele ressuscitou, vocês não conseguiram. E ainda tem mais um detalhe no capítulo, a respeito dele afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. E sabe onde ele está agora? À direita de Deus Pai. Aleluia. Avivamento da fé. Eu não vejo mais sei, avivamento da fé. Eu não vejo mais sinto, avivamento da fé. Eu não sei onde é, mas eu sei que eu vou. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. aleluia, Jesus. Eu sei que eu não sei como é, mas eu sei que é lindo. Aleluia. Isso é o verdadeiro avivamento. Sim, Glória a Deus. Aleluia. Não é uma questão de barulho. Aleluia. Não é uma questão de pular, de colocar a mão na cabeça e profetadas e ver revelação, não. O avivamento é mudança de comportamento. É você sair do medo e colocar no seu peito à vista de todos e dizer: Ele ressuscitou. Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Grande Deus, das maravilhoso Oh, Jesus. Deus, oh, Deus. Glória a Deus. Como se diz, pode até apontar uma na minha cara, mas eu vou falar, ele ressuscitou porque ele vive. Grande Deus. Aleluia. E quando nós vemos que Pedro, levado ao Espírito Santo, qual é o propósito do Espírito Santo no avivamento do homem? O versículo 37. E ouvirem tais palavras, eles ficaram como? Agoniados. Imagina aquele povo: meu Deus, nós matamos Cristo, Ele ressuscitou, e Ele está falando que Ele está à direita, então Ele é o Filho de Deus mesmo. Mas olha a autoridade que Pedro fala: eles ficaram agoniados em seu coração e desejando saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer então? O que devemos fazer? E Pedro fala para eles, orientou de Pedro: arrependei-vos. O avivamento leva o homem ao arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. para o perdão dos vossos Pecado. e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas a primeira ação do Espírito Santo é o avivamento, e o avivamento leva o homem ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não é pregar bonito, o homem avivado não é porque é alegre, canta bem, pula, prega, é eloquente, não. O avivamento traz agora diferente. Aí você vai conhecer o profeta verdadeiro, aquele que passou pelo avivamento. E como que eu vou conhecer? Pelas suas atitudes, que são os seus frutos. Pelos seus frutos o conhecereis. Glória a Deus. Como que alguém passou para o avivamento, está todo bonito na igreja, está lá todo chique, de paletó e gravata, aí você vai no mercado, o cara está todo relaxado, de qualquer jeito, andando com aquelas roupas imorais, tanto homem quanto mulheres. O verdadeiro avivamento, a mulher tem vergonha de ser imoral, o homem tem vergonha de ser imoral. O verdadeiro avivamento, o homem vai pensar duas vezes antes de falar, para que da sua boca não saia palavras torpes. O verdadeiro avivamento, ele tem medo do inferno, ele tem medo do pecado. O verdadeiro avivamento leva o homem para baixo, para que Deus o exalte. Aleluia. É verdade. Aleluia. Eu estou gritando hoje, né? Eu estou tomado pelo Espírito Santo. Aleluia. Jesus. Pois sim, eu estou tomado. Aleluia. É Deus que mandou trazer essa palavra para vocês. E Deus me deu essa palavra hoje. E eu quero dizer para vocês que essa igreja está passando por um processo do avivamento. É por isso que às vezes dói. É por isso que às vezes dá o beliscão do Espírito. É por isso que Deus prova a tua paciência. É por isso que Deus prova a tua perseverança. Isto que acontece na tua vida não é para morte, não é para te derrubar, é para te aperfeiçoar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O verdadeiro avivamento, versículo 43. E a alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, sinais e maravilhas eram realizados
pelos apóstolos. Volta 43, o avivamento, ele leva o homem a ter pleno temor, o temor do Senhor. Aleluia. Pessoas que se dizem avivados, mas não temem a Deus. Como que eu posso temer a Deus? Temer a Deus é não desejar e ter medo de entristecer o coração de Deus. Temer a Deus é você lembrar que Ele pode tudo e eu não posso nada. Temer a Deus é você lembrar que Ele é o dono da vida e eu preciso da vida que Ele tem. Temer a Deus é entender que sem Ele eu não vou chegar a lugar nenhum. Temer a Deus é entender que Ele é tudo e eu não sou nada. Isso é avivamento. Glória a Deus. Isso é avivamento. É o avivamento que te faz amar. É o avivamento que te faz estar. É o avivamento que te faz congregar. É o avivamento que te faz ter prazer em estar na casa de Deus. E é o avivamento que te cutuca quando você não quer vir, mas você fala, mas se eu não for, eu morro. É o avivamento. É o avivamento. Fala, meu queridinho. Observação. Então nós vemos que o evento de Atos 2 não foi um barulho com alegria momentânea, como acontece hoje. As pessoas falam que é um culto avivado. Olha, irmãos, deixa eu ficar quieto aqui que eu posso errar e ser mal interpretado. Né, Claudinho? Posso ser mal interpretado. Não foi uma alegria momentânea, mas realmente houve um avivamento. E não um barulho, gritaria, meninice. E muitos acham que o barulho é avivamento. Eu gosto de um culto que tenha movimento do Espírito Santo. Mas se não for pelo Espírito Santo, eu prefiro o silêncio. Se for carnais, homens se mostrando, uma alegria fajuta, uma alegria da carne, é melhor do silêncio, que a palavra vai profundamente no coração. O glória a Deus tem que ser pelo avivamento, não porque te mandam, mas você sentir que realmente Ele merece toda a glória. Verdade, Deus. Levantar as suas mãos não é porque o pregador pregou bem, mas é que a palavra entrou no teu coração e Ele merece ser louvado de pé e com as mãos levantadas. Falar em língua não é porque você acha bonito ou você quer falar, mas que você fale realmente aquilo que o Espírito Santo colocar realmente na tua mente para você falar. E se, olha, eu vou dizer uma coisa, e se você não está fora desse contexto, fique quietinho e apenas observe o que Deus quer fazer. E quando Ele tocar na tua alma, você glorifica, porque Ele é digno de toda a glória. Grande Deus. O que aconteceu depois desse evento, Cláudio? Foi só um barulho? Coloca para mim Atos 3, capítulo 1. Eles saíram de lá. Pedro já não é mais aquele menino abatido. João não é apenas amoroso só, não. Tinham mais qualidade. Os demais apóstolos estavam andando como se estivessem andando em nuvens. Nós vemos Estevão, um dos diáconos, cheio do Espírito Santo, avivado. Ele chegou, eu morro, mas eu vejo o céu aberto. Eu morro, mas não nego. Aleluia. Olha o que fala. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Olha o que faz o avivamento, não é barulho não, é resultado. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas ao que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, uma esmola. Ao avivamento, cheio do Espírito Santo, fixando nele o olhar, Pedro em companhia de João, os dois olham. Menino, você não sabe o que aconteceu comigo. A bênção do Senhor é que enriquece, não nos traz dores. O Espírito Santo tomou a minha vida. Eu passei por um processo de renovação. E prego arrependimento. Eu não tenho ouro.
Eu não tenho prata, isso não me interessa, é o avivamento. Isso não me interessa, o que traz o avivamento, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Não é barulho, não é o barulho que foi a consequência, mas foi o resultado. Eles não pararam, não foi aquela alegria momentânea. Pessoas que passam naquela alegria momentânea e acham que é pelo Espírito Santo de Deus e acham que é avivamento. Eles saem do culto e tudo permanece igual. Tudo a mesma coisa. Nada muda. Mas o avivamento te faz mudar. E você vai dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Vocês acham que... Ah, sim, e o avivamento daqueles 3.000 quando iniciou a igreja. Eles foram cheios do Espírito Santo, não foram o que ele falou? Foram batizados, não foram? Pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foram? Sim. E depois foi só aquele momento que eles passaram? A Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. O que acontecia então com o avivamento? Atos capítulo 9, versículo 31. Podemos perceber que esse avivamento trouxe uma fé genuína e inabalável. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo. Espera aí, o que motivavam a eles a ter coragem no momento mais difícil? O Espírito Santo. E a igreja crescia dia a dia e em números. Isso é avivamento. Aleluia. Pastor, então você diz, então a igreja nasceu num corpo saudável, não tinha verrugas, mas... A igreja nasce por meio de um avivamento. Todo o corpo é edificado pelo avivamento. A igreja que anda na paz, na presença de Deus, que não nega a palavra, é pelo avivamento. E tem mais uma coisa. Quando nós vemos a igreja de Filadélfia, Cláudio, ela é uma igreja avivada. E sabe o que levou ela a ser avivada, irmã Wanda? Coloquei uma porta aberta e que ninguém pôde fechar. Ou seja, eu sempre estive disponível, vocês sempre me procuraram. E por guardar a minha palavra e não negaste o meu nome, ou seja, a minha palavra avivou vocês. E o avivamento trouxe uma fé inabalável e não negaram o meu nome. O avivamento não vem pelo barulho, o avivamento vem pela palavra. Antes do Espírito Santo descer no meio da cabeça, na cabeça de cada um desses discípulos, eles estavam reunidos fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Estavam todos assentados no mesmo lugar, fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Glória a Deus. Isso é avivamento. Coloca Atos 16. Lá na frente o avivamento continua. Versículo 5. Assim as igrejas eram edificadas por meio do avivamento na fé e cresciam em número dia após dia. Sim. Quando nós estávamos lá? Aqui, você tinha lido dia após dia. 5. Assim as igrejas eram edificadas na fé. Elas não inchavam, elas cresciam. Isso é avivamento. Avivamento não é barulho, avivamento é crescimento. Mas eles eram edificados na fé. Aí eles acreditam. O que era pregado, a ressurreição de Cristo, eles acreditavam. Acreditavam. Por isso que a igreja cresceu. Por isso que a igreja cresceu. Tudo bem? Edificados na fé.
Tá muito lindo. Eles acreditaram que... Vocês sabem, a gente pensa que o avivamento aconteceu aqui. Na verdade, o avivamento foi um fator. O batismo com o Espírito Santo é outro fator. Gênesis capítulo 4, 25. O primeiro avivamento. Quando o homem caiu no Éden, ele se distanciou de Deus. Sim? Isso trouxe uma ruptura entre o homem e o homem precisaria sempre de um avivamento para se achegar até Deus. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Aí Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Depois que aconteceu todo o evento, Caim mata Abel. Aleluia. Passou um tempo, Sete nasce no lugar de Abel. Por que no lugar de Abel? Depois da morte de Abel, o primeiro a nascer foi Sete. Aí Sete teve um filho, nós estamos falando de anos depois, porque Sete teve que crescer, teve que gerar. Aí nasceu e houve um avivamento. E esse avivamento levou novamente o homem até Deus. E por meio de Enos, o nome do Senhor voltou a ser proclamado. Glória a Deus. Isso é avivamento. Então o avivamento não é uma questão de Atos 2. O avivamento já vem desde o início. Quando nós vemos Abacuque capítulo 3, é um versículo muito pregado. Todo mundo gosta de pregar Abacuque. Capítulo 3. Versículo 1. E Abacuque, quando ele ora para o Senhor, e ele fala assim: então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo de música, tá? Isto é sob a forma de cântico de confissão. Ó Senhor, abençoa, cantando, louvando, orando, cantando. Um salmo. O Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo. Ele tinha avivamento, e todo que passa por um avivamento tem medo, ou teme a Deus. Diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizesse no passado. Faze-as conhecidas por todos em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua misericórdia. Coloca lá uma outra versão. PCF. Pode ser. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos e no meio dos anos faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Versículo 2. Ouvi, Senhor, a palavra e temi. Ouve, ó Senhor, a tua obra e no meio dos anos faze-a conhecida nas tuas iras. Lembra-te da misericórdia. Aviva, volta lá. Aviva, ó Senhor. Essa oração de Abacuque em forma de canto, no versículo 2 ele falou: ouve, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ou seja, o que levou Abacuque a temer a Deus? Ouvi, pregaram para mim e eu ouvi a tua palavra, ó Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mesmo em meio à ira de Deus, que pode ter sido gerada, não foi gerada pelo pecado do povo, Abacuque pede que Deus se lembre da misericórdia e que Deus aviva a sua obra, ou seja, que haja um arrependimento genuíno e que esse povo mude as suas atitudes. Antes do Senhor condená-los, antes que venha o juízo, aviva o teu povo, que haja um avivamento. E que eles possam se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. Que eles possam mudar de atitude. E isso vai gerar do Senhor a misericórdia. Antes da ira, lembra da misericórdia. Misericórdia é transformar o homem, aquilo que ele não merece, ele passa a merecer. Mas tem que ser gerado por um avivamento.
Quem está entendendo isso? Amém. Abacuque deixa claro: eu te conheço e temo, eu sei o quanto o Senhor é poderoso. E ele diz que ele reconheceu isso por meio da palavra que foi pregada para ele foi avivado. Abacuque passou por um verdadeiro avivamento. Tanto que ele fala: ó, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, quanto a mim, não se preocupe não. Pode faltar as malhadas no pasto, o senhor pode, a oliveira pode, você sabe que a oliveira minta, dá o fruto, mas não sai o azeite, e o azeite era precioso. Pode fazer o que o senhor quiser, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é avivamento. Aleluia! Isso é avivamento. Não importa a situação que eu estou passando. Eu tenho, eu me alegro no Senhor. Eu não tenho, eu continuo me alegre no Senhor. Estou com saúde, eu me alegro no Senhor. Estou enfermo, eu me alegro no Senhor. O Senhor não tem culpa de nada do que reclama o homem dos seus próprios pecados. Aleluia. Glória a Deus. Isso é avivamento. Tem pessoas que ficam: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Hoje está sorrindo porque o dinheiro está no bolso. O dinheiro saiu do bolso, arranca no rosto. Estou com saúde, o Senhor é bom. Estou na enfermidade, por quê? O avivamento que passa pela vida do homem, há um renovo. Ele vai olhar e dizer: viver para mim é o quê? É ganho. Morrer é lucro, porque o meu mundo não é esse aqui. O meu alvo é o Senhor. As pessoas hoje dizem que vivem num avivamento. Porque eu não fui na igreja, irmão? Ah, pastor, estou desanimado. Por causa dos problemas. Cansado. Tive que ir no mercado. Fazer compra. Sim. E eu cheguei cansado, não deu para ir na igreja. Mas no mercado, foi. E para vir na igreja, irmão, você só vai chegar aqui e sentar. No mercado você tem que empurrar carrinho. Vocês estão entendendo que não é uma questão de canseira, é uma questão de avivamento. Eu posso vir me arrastando. Sento aqui. Dorme na cadeira. Mas diz: eu não te largo, Senhor. Aleluia. Eu não te largo, Senhor. Glória a Deus. Abacuque deixa claro: eu te conheço. Período esse que Judá estava moralmente e espiritualmente corrompido. E a sentença viria. Mas Abacuque diz: leva o homem no meio dos danos, antes da tua sentença final, do juízo final. Aviva, Senhor, deles, para que eles possam entender, se arrepender e voltar a ti e alcançar misericórdia. Então, avivamento é arrependimento. Romanos 12:2 fala isso, não fala? Eles estavam lá, na época que Abacuque fala que eles estavam adorando Baal, ofereciam seus filhos a Maloque. Olha a situação do povo. Dedicando cavalos ao Deus Sol, é quando eles pegavam, eles colocavam cavalos arreados aos carros e faziam procissões, desfiles homenageando ao Deus Sol. Permitiam que eles permitiram que os templos fossem a ruína. Observação, que Abacuque viveu em um período mais crítico de Judá. Eu não vou falar a época ali, porque existem duas visões de estudiosos teológicos. Um período do rei Joaquim, e existem alguns que dizem que Abacuque ter vivido no final do reinado de Josias, onde houve um breve, que justamente Josias passou por um breve avivamento. O que é avivamento? Segunda Reis, olha que não é Atos 2, nós estamos falando, o avivamento não tem nada, não é uma questão de batismo com o Espírito Santo, fortalecimento de poder. O avivamento é encorajamento. Eles foram encorajados. Acabou.
eu sou soldado, estou morrendo, mas sou soldado, foi ferido, mas sou soldado, eu não abro mão, eu não saio do campo de batalha. Aleluia. Coloca para mim, 2 Reis, capítulo 22, 1 ao 7. Olha aqui. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaias e Boscate. E fez o que era reto aos olhos do... E andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para... Esquerda. Temente a Deus. Desde os 8 aninhos lá. Sucedeu que no ano 18º, ele cresceu, começou a ter visão do que estava acontecendo. O rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sabe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, do qual os guardados no umbral da porta ajuntaram-se o povo. Continua. E que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estes encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Começou o avivamento. Vai lá, ele está grande. A casa de Deus está um lixo. A casa de Deus está com fissura. A casa de Deus está relaxada. Pega o dinheiro, dá para os construtores, para que coloque a casa de Deus em ordem. Aleluia. Começa aí. É por isso que eu me preocupo com aqui. Simplicidade não é relaxo. Simplicidade não é fazer as coisas de qualquer jeito. Simplicidade é ser simples. Mas o avivamento, na simplicidade, ele age e nos faz fazer as coisas com Deus com zelo. Aleluia. Somos zelosos. E o Espírito Santo tem ciúmes. Eu tenho que ser zeloso. Cuidado. Às vezes, eu não quero falar no microfone, mas eu fico triste, irmãos. A gente limpa, parece que não limpou. Não é? E faz, parece que não está bom. Eu não quero um templo bonito. Eu não quero um templo enorme. Eu quero as coisas zelosas. Quem entende isso? Amém. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara às suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Olha isso. Não precisa nem prestar conta, porque esses homens agem com fidelidade. Avivamento traz fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha, eu trouxe aqui a Bíblia. A palavra de Deus está aqui. Eu achei lá na casa do Senhor. Estava esquecido. Estava escondido. Estava lá, cheio de pó. O sacerdote vai lá e fala: olha que eu achei lá, mexendo nas coisas, arrumando a casa. Achei o livro. Então, olha isso, Cláudio. Achei o livro. E o que aconteceu? E o Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. Aleluia! A palavra de Deus traz avivamento. A palavra de Deus traz avivamento. É a palavra que traz avivamento. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disso, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Aí você vai pôr lá para mim o versículo 22. Não tem versículo 22, não? 22. Ah, 22. Não, desculpa, 22, 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei. Nós vamos dar sequência aí. Na casa do Senhor de Ilquias, deu o livro a Safã, ele o leu. O 9. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo na obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. O 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do livro da lei, rasgou as suas
Ele viu quanto estava miserável o povo, e eles viram quanto o povo estava distante de Deus, e eles perceberam que precisavam passar por um avivamento. É verdade. Rasgar as suas vestes é dizer: me perdoa, Senhor, eu me rasgo dizendo: me perdoe por não ser tão infame. O rei. Meu Deus, como eu sou nojento. Aí o versículo 12: e o rei mandou a Euquias, sacerdote, a Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Mequias, a Safã, escrivã, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca da palavra desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Coloca o 14. Já tá no 14. Já está? Então vamos daí por diante então. 14 ao 20. Josias se lamentou, sabendo que somente um avivamento poderia salvar o povo, pois o Senhor havia se entristecido. Sabe o que é interessante? Era para a igreja toda estar aqui hoje. Culto de ensino. É por isso que o diabo não gosta. Sede da palavra. O diabo não gosta, ele não quer que crente venha em culto de ensino. Porque o culto de ensino traz avivamento. Aleluia. Traz avivamento. Então foi sacerdote, 4 para o 15. E ela lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei aos homens que vos enviou a mim, assim diz o Senhor que trarei mal sobre esse lugar, sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Vai. Porém ao rei Judá que vos enviou ao consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Deus, Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores. Engraçado, Deus falou comigo, porque leu a palavra, Deus falou comigo e eu me humilhei e reconheci que nós precisaríamos mudar. A palavra me convenceu que nós precisaríamos mudar, que seria para assolação, para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhidos em paz, à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornarão a trazer ao rei a resposta. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Coloca para mim o versículo 23. O capítulo 23. O grande avivamento acontece aqui. Versículo. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se reunirem a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, desde criança até adulto. E leu aos ouvidos deles toda a palavra da Bíblia, a Torá, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, para seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou essa aliança. Aleluia. Avivamento faz aliança com Deus. Vamos lá. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas dos umbral da porta que tirassem do templo do Senhor, olha o que estava no templo, todos os vasos que tinham feito para Baal. Irmãos, dentro da igreja tem crente que não adora a Deus, mas adora Baal.
Adora qualquer coisa, menos a Deus. Deuses estranhos. Pessoas. Todos os vasos que se tinham feito para o Baal, para os bosques e para todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém, dos campos de Cedrão, e levou as cinzas deles a Betel. O versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade. Ou seja, todos os sacerdotes que foram colocados, que não eram sacerdotes, realmente, que faziam as coisas para Deus, foram destituídos. E também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e todos os exércitos do céu. Ou seja, estava numa calamidade terrível. Sabe o que o avivamento trouxe? De hoje em diante, o único Deus a ser adorado é o Senhor dos exércitos. Houve uma limpa, o avivamento traz uma limpeza. Vou terminar já, 9 horinhas. Eu cansei até. Passou até, pastor. Eu cansei. Muito bem, muito bem, muito bem. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Eu só quero falar para vocês. O último avivamento que aconteceu no Antigo Testamento, teve vários aqui. Jonas capítulo 3, versículos 5 ao 6. Glórias a Deus. Aleluia. Capítulo 3. Versículo 3, 5 ao 6. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e o cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Mas o homem e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um dos seus maus caminhos e das violências que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O avivamento aconteceu em Nínive. Jonas chega lá. Nínive era um arquirrival de Judá, cortadores de cabeças, idólatras terríveis, uma grande cidade fortificada. Deus manda Jonas, Jonas resiste, mas quando Jonas chega lá, torcia para que o povo não recebesse a palavra, para que Deus destruísse aquele povo. Mas houve um avivamento por meio da palavra, e eles se arrependeram, voltaram para Deus, e o Senhor aliviou. E eles se arrependeram, e Deus poupou a cidade de Nínive por causa do avivamento. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Tive que pular muitas coisas. Nossa, tinha tanta coisa. Mas eu termino. Amém? Amém. Deus abençoe você.